Sabe, irmãos, Jesus continua fazendo milagres. Essa história hoje encenada tão brilhantemente por esses lindos discípulos, ela descreve, ela está escrita nos evangelhos, mas acima de tudo ela descreve a maneira como Deus, através de Jesus, busca um relacionamento conosco. Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 6, a sua Bíblia, e nós vamos ler exatamente essa história, mas agora talvez atentando para algumas partes ou alguns momentos que nos podem acrescentar um entendimento. Marcos capítulo 6, verso 30. Marcos capítulo 6, verso 30. Diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muito que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão deles, ou dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e já está tarde, já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhe vós de comer. Disseram-lhe eles: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000. 5.000? Uau, imagina. É impressionante nós vermos, ao lermos o texto, depois talvez da encenação, você começa a compreender, a assimilar algumas coisas um pouco melhor. Jesus, quando desce daquele barco e olha aquela multidão ali, a Bíblia diz que ele teve compaixão dela, no verso 34. Ele teve compaixão. Ei, eu quero dizer para você uma coisa nesta noite. Jesus sempre olha para cada um de nós com um olhar de amor, de compaixão e de graça. Ele não olha para você segundo os seus erros, segundo as suas falhas, segundo os seus pecados, não. O seu olhar por você é o olhar de Deus.
É como um pai que deseja amar, cuidar e salvar a cada um de seus filhos. É interessante que ele faz uma analogia, uma comparação para descrever o seu modo de nos olhar. Diz lá o verso 34, Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm. Jesus usa essa figura, a figura de uma ovelha, para descrever aquelas pessoas. Uma ovelha, se você não sabe, é um animal muito doce, amável, totalmente indefeso. Ainda que seja um animal silvestre, ele é totalmente dependente de um guia, de um pastor, de alguém que o proteja, que o conduza ao lugar do pasto, ao lugar onde encontra água. Diferentemente dos seus primos, os caprinos, eles não têm chifre, eles não chifram, eles não atacam as pessoas, eles não comem qualquer coisa como os bodes, nem ainda têm uma vida independente, solta, solitária. Não, as ovelhas vivem em grupo, estão sempre juntas para se sentirem seguras. Mas é interessante porque o texto continua, diz assim: Jesus desceu do barco, viu aquela grande multidão, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ao descer, ao se deparar com aquelas pessoas que haviam corrido para encontrá-lo, deixa eu dizer algo, é que geograficamente é difícil entender que Jesus partiu de um lugar, foi para outro lugar e as pessoas chegaram primeiro. É difícil entender isso, não é? Porque a gente pensa que quando a gente entra num barco, a gente vai atravessar o mar. Mas a figura de que atravessar o mar que Jesus estava falando, que é descrito nos evangelhos, é assim: ele saiu de uma ponta de um mar, aqui o mar está aqui, ele saiu de uma ponta e foi para outra cidade, que era outra cidade litorânea, no mesmo mar, no mesmo lado. Jesus não atravessou o lago, Jesus simplesmente fez esse caminhar, só que ele fez de barco, e o barco ele anda na medida do vento, ou do remo. As pessoas viram que Jesus saiu daqui e entrou no barco e viram que ele estava indo para lá, que as pessoas foram olhando e vendo ele e foram caminhando. Então, quando Jesus chegou em Betsaida, que é uma das cidades da Galileia, as pessoas tinham vindo para cá, tinham vindo ao seu encontro. Jesus viu a sede, viu o desejo delas em vir e estar com ele, e isso moveu o coração de Jesus, porque estava um tempo difícil. Os discípulos haviam sido enviados, estavam pregando, estavam ensinando, mas também houve um tempo de muita dor, porque João Batista havia sido preso e havia sido morto, assassinado. Então havia um grande conturbar, e Jesus queria trazer os discípulos para um tempo de refrigério, queria trazer os discípulos para um lugar isolado, para que eles tivessem um descanso. Mas quando ele viu aquela multidão, ele disse assim: eu não posso abandoná-los. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus olha para você aqui, ele diz assim: eu não posso abandonar você na vida que você está vivendo. Eu não posso abandoná-los. Eu não posso deixá-los, talvez, vivendo de uma forma sobrecarregada, com dificuldades, com limitações. Então, o plano que Jesus tinha de trazer um tempo de refrigério para os discípulos fica de lado. E ele começa então a ensinar as coisas do reino, ele começa a curar os enfermos. E isso era o começo da tarde. E vai se passando o tempo, Jesus ensinando, Jesus ora curando, Jesus ministrando, falando sobre os princípios do reino. Até chegar uma hora que as coisas o dia começou a entardecer. E eles não estavam no centro da cidade, eles não estavam perto da cidade, eles estavam numa montanha distinta. Lembra? Jesus saiu para ficar sozinho com os discípulos. Jesus estava buscando um lugar separado, mas a multidão foi atrás dele. Então Pedro chega para eles, para Jesus,
diz: olha, mestre, está ficando tarde. Parece que eles estavam querendo dispensar a multidão, porque eles estavam preocupados. O coração de Pedro e dos discípulos era o mesmo. O que eles não tinham é a compreensão do que Jesus estava prestes a fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que amam você, existem pessoas que gostariam de te ajudar, que fariam tudo para te ajudar, mas muitas delas não têm a compreensão real do que Jesus pode fazer na sua vida. Então, eles chegam para Jesus e falam: olha, Jesus, libera essas pessoas. Manda elas embora para que elas possam comer. E aí Jesus vira com aquela famosa frase: dai-lhe voz de comer. Eu fico imaginando a cara de Pedro, a cara dos discípulos. Como? Nós estamos pensando neles, você inverte a bola, joga para nós? Como assim? Talvez aquele que sabia fazer conta já fala assim: é nós que compraremos os pães para eles, somos nós que vamos buscar 200 denários de dinheiro, seria necessário, mas nós temos, vamos lá, é isso que o senhor quer. Então Jesus pergunta de novo: quantos pães vocês têm? Vejam. E alguém já responde: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Na realidade, não é que eles tinham, eles sabiam que tinha um garoto que tinha. Como tão corretamente foi destacado aqui. Era um menino que tinha a marmita que era sua mãe. E Jesus toma aqueles pães, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E a Bíblia diz que ele ora, agradece a Deus e abençoa. E ao abençoar aquele pão, ao abençoar aqueles peixes, ele começa a repartir. E ele começa a repartir. E ele começa a repartir de uma maneira que mais de 15 mil pessoas puderam comer, se saciar e ainda sobrar. Eu sei que é difícil você entender isso. É difícil para nós entendermos isso de forma racional. Porque na lição matemática que nós estávamos aprendendo aqui com a professora Patrícia, 2 mais 2 é 4. E nós aprendemos a vida toda no mundo racional que os números são exatos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nos princípios do reino, os números, eles vagam, eles trabalham de acordo com a vontade do rei. 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 15 mil pessoas. Por que 15 mil? Você está falando 5 mil? Porque não contavam as mulheres e nem as crianças. E aonde tem geralmente um homem, geralmente tem 2 mulheres e 2 ou 3 crianças. Sim ou não? Ainda mais naquele tempo. Então havia muita gente e teve uma multiplicação muito grande, porque além de todos comerem, não apenas um pedaço. O pão estava gostoso, não estava? Estava gostoso, eu gostei. Parabéns quem fez aí. Mas eles não comeram só um pedacinho como deram para a gente, não. Não. Eles comeram até se saciarem. Presta atenção, houve uma multiplicação muito maior. Muito maior. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Assim como eu disse anteriormente, Jesus, ao olhar para você, ao olhar para mim, ao olhar para nós, Ele nos vê com um olhar de amor e de compaixão. Mas muito mais do que um olhar de amor e de compaixão, é um olhar de amor e de compaixão que busca satisfazer todas as nossas necessidades. Jesus, naquela tarde, Ele curou os enfermos, Ele ensinou-lhes sobre o reino de Deus e os alimentou com pães e peixes. Jesus sempre, escute o que eu vou dizer, Jesus sempre tem tudo o que você precisa. Jesus é a fonte para suprir todas as suas necessidades, absolutamente todas. Quando Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, Ele não estava apenas
trazendo o suprimento do alimento físico para aquelas pessoas. Ele estava dizendo para mim e para você: eu posso trazer o suprimento para todas as suas necessidades, todas mesmo aonde não tenha, mesmo aonde você não planejou, mesmo aonde você sequer imaginou que tivesse. Jesus tem suprimento para todas as nossas necessidades, e dentro dessas necessidades existem necessidades físicas que eu e você possuímos. Olha só, Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Jesus tem cura das tuas enfermidades. Jesus tem capacidade de suprir a sua necessidade de cura física, de cura da sua enfermidade, da sua doença, do seu corpo. Jesus tem capacidade de trazer libertação para todo nível de aprisionamento da sua vida, aprisionamento do seu corpo, aprisionamento dos vícios, aprisionamento dos maus hábitos, aprisionamento das práticas equivocadas. João 8,36 diz assim: se o Filho, Ele, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele também tem provisão de recursos financeiros. A apóstola ministrou aqui, ele tem a capacidade de gerar o suprimento da sua necessidade financeira, para podermos ter uma vida plena e abundante na terra. Em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza, através de Cristo Jesus. Ele tem o poder de suprir, ele tem o poder de suprir todas as suas necessidades físicas, quer elas no corpo, como doenças e enfermidades, quer ela no físico externo, para trazer o suprimento, quer ela manifestar todo e qualquer propósito. Jesus é poderoso de suprir tudo aquilo que você precisa. Mas além das necessidades físicas, naturais, que estão aqui nesta terra, Ele também tem a capacidade de suprir, de prover as necessidades emocionais. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm vivido aquém nas suas vidas profissional, familiar, espiritual, por causa dos problemas emocionais. Problemas que impedem as pessoas de se relacionarem, problemas que impedem elas de serem amadas e de amar. Eu quero dizer para você, Jesus tem o poder de suprir as suas necessidades emocionais. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 13, diz assim: traziam-lhe crianças para que tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas ou os pequeninos, e não as impeçais, pois delas ou dos tais é o reino de... Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como crianças, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus... Repita comigo essa frase. E tomando nos seus... impôs-lhe as mãos e as abençoou. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus tem amor e desejo de te pegar no colo, como um pai faria com o seu filho, pegando-o no colo e o afagando, proclamando o seu amor, seu carinho e todo o seu sonho futuro. Sabe, irmãos, o nosso Deus não é um Deus estático, não é um Deus paralisado, não é um Deus insensível, não é um Deus que lê e que percebe, tem a percepção do que você está sentindo. Muitas pessoas vivem achando que estão sozinhas e solitárias e que por causa disso elas não podem se relacionar porque foram frustradas no passado, foram feridas nos seus relacionamentos familiares, foram abandonados por seus pais, por seus maridos, por suas esposas.
trazem traumas da sua infância, trazem traumas da sua escola, do teu tempo escolar, onde você foi rejeitado, onde você foi envergonhado, onde você foi enganado. E por causa disso, as pessoas vão se enclausurando, vão criando cadeias, algemas, aprisionamentos e limitações na sua alma que o impedem de viver e ter uma vida plena. Essa é uma necessidade muito comum hoje, dentro e fora da sociedade, dentro e fora da igreja, na sociedade em geral. Você não pode falar um pouco mais alto que as pessoas se ofendem. Você não pode verbalizar um pensamento que as pessoas já se sentem ofendidas, magoadas. Ei, Jesus quer pegar você no colo, quer dizer que te ama, quer cuidar de você e quer proclamar e profetizar e demonstrar todo o amor dele sobre ti. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não foi rejeitado. Há amor suficiente de Deus através de Jesus para você ser amado, cuidado e desfrutar de uma vida saudável em suas emoções. Ele tem amor por você. Ele tem amor, ele tem carinho, ele tem afago, ele tem atenção para você e seus sentimentos. Você não precisa viver se sentindo rejeitado, abandonado, sozinho. Mais do que isso, ele tem perdão para você. Perdão para os teus erros, perdão para as tuas falhas, perdão para os teus fracassos. Salmo 103, versículo 3 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele tem perdão para perdoar todos os teus erros. Mas até aquele, apóstolo, sim. Mas aquele outro também. Ele tem a capacidade de perdoar você. Ele tem a capacidade de apagar os seus erros. E além de manifestar o amor para te perdoar, Ele sara também todas as tuas enfermidades da sua alma. Os seus pensamentos contrários, os seus pensamentos de rejeição, os seus pensamentos que te aprisionam e te limitam, trazendo enfermidades como a rejeição, a amargura, a tristeza, a solidão, a depressão e todas que possam existir. Sabe por quê? Porque Ele decidiu te amar. Jesus decidiu te amar. O maior suprimento para as nossas vidas que Jesus veio trazer diz respeito à nossa necessidade eterna. Diga comigo, necessidade eterna. Sim. Existem em nós necessidades eternas. Quando Deus criou o homem lá no começo, no início de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele o fez à sua imagem e semelhança. O que significa que o homem tinha a vida eterna. Jamais morreria, jamais passaria por dificuldades e problemas. Já que estava vivendo no Éden, que Deus havia criado para ele viver com a sua mulher. O diabo, sabendo disso, usando a forma de uma serpente, enganou a Eva, levando-a a comer do fruto proibido e dar também a seu marido, Adão. Com isso, ambos vieram, os dois, a se rebelarem contra a autoridade de Deus. Sabe, irmãos, a consequência disto foi a morte. Porque Deus havia dito, olha lá, Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comerdes, certamente, irmãos, Deus não mente. Se Ele disse, certamente, com toda certeza morrerá, eles morreram. E o que morreram? Morreram a parte espiritual.
a vida eterna deles foi arrancada. Adão e Eva não perderam apenas a possibilidade de continuar a viver no jardim de Deus, mas perderam também a qualidade de ter uma vida eterna. E desde lá, presta atenção, e desde lá o homem vem perdendo a capacidade de viver na terra. A Bíblia retrata homens que viveram até 979 anos. Matusalém. 950, Noé. 205, Terá, pai de Abraão. E o próprio Abraão, 175 anos, até chegar ao rei Davi, que disse: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez, Salmos 90, 10, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente. E nós voamos nessa morte que Deus disse lá no Éden. Não está somente a morte física, a morte deste corpo, que voltará ao pó, como Deus disse, mas também a morte espiritual, que é exatamente a separação do homem com Deus. A Bíblia retrata que Deus no Éden, todos os dias, na viração do dia, na tardezinha, Deus vinha se relacionar com Adão e com Eva. Havia um relacionamento. Havia uma proposta de relacionamento, afinal de contas, ele era pai e eles eram filhos. Agora, entretanto, por causa do pecado, eles perderam este relacionamento com Deus. Com o pecado, preste atenção, o homem espiritual morreu. E assim perdeu a capacidade de se relacionar com Deus. Escute, quantos vivem nesta terra e nunca sequer ouviram ouvir Deus falar com eles? Pare e pense. Quantos vivem 50, 60, 70, 80, 100 anos e jamais ouviram Deus falar com eles? Estão mortos espiritualmente. Outra consequência ainda foi que o homem se tornou escravo do pecado. Aquilo que o mundo, escute o que eu vou dizer, aquilo que o mundo tenta te enganar, dizendo que é liberdade, poder fazer tudo o que quiser, na verdade é um engano. Que leva as pessoas a cada dia mais a ser aprisionadas em suas práticas degradatórias e destrutivas. Eu te pergunto, que liberdade é esta? Que a pessoa começa a usar a droga que quer e depois jamais consegue deixar de usá-la. Que liberdade é esta? Que a pessoa pode se prostituir em busca do prazer, da alegria e da satisfação, mas passada a noite, quando chega na manhã seguinte, sente-se vazia, suja e rejeitada. Que bem é este? O pecado te aprisiona e cada vez mais te faz viver uma vida de escravidão e de separação de Deus. Por último, e mais importante, a morte eterna. Deus, ao criar o homem, o fez para viver eternamente com ele. Mas o pecado de Adão, escute, o pecado de Adão levou a todos nós a perdermos esta vida e passarmos a ter um destino, a morte eterna, ou também chamado inferno. Tão verdadeiro quanto Deus e o céu é o inferno, ou o lago de fogo e enxofre.
Foi Deus quem os criou para Lúcifer e os seus demônios. Mas por causa do pecado, o destino final do homem passou a ser o mesmo, o inferno. Nós não gostamos de ouvir isso, mas é a verdade. Olha o que diz a palavra em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado e pelo pecado entrou assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos. Ei. Muitas pessoas acham que por não fazerem isto ou aquilo ou outro, elas não têm pecado e por isso não precisam de salvação. Sim ou não? Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não estupro, não é assim. Por que eu preciso de salvação? Não. Isto é um engano. O pecado entrou em mim e entrou em você, não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas sim porque Adão pecou. E nós somos a descendência de Adão. É por isso que todos nós pecamos. E com o pecado, a morte veio e se instalou em nossas vidas. Capítulo 3 de Romanos, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Todos pecaram. E a consequência deste pecado, que é a morte, é a destituição, a separação da glória de Deus. Nós somos separados da glória de Deus. Todos nós. Bonzinhos ou mauzinhos, bonitinhos ou não tão bonitinhos, todos nós pecamos. O pecado veio sobre todos nós. E o destino que o pecado nos trouxe é a morte eterna. Foi por isso que Jesus veio. Escute, foi por isso que Jesus veio. Assim como aconteceu lá no Egito, quando Deus libertou o seu povo da escravidão, Ele disse, não vou ler por o texto porque é muito longo, mas eu separei algumas coisas. Deus disse para Moisés, para dizer ao povo: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 dias deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. E a Bíblia diz ainda, o matará ao crepúsculo, no final da tarde. Tomarão do sangue e o porão nos batentes das portas, nos vergões das portas, na viga da porta. O sangue vos será por sinal, escute. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Escute, lá no Egito, antes do povo sair, Deus estabeleceu uma estratégia. Deus fez algo que apontava as coisas futuras. Ele disse: olha, nesse dia vocês vão matar um cordeiro sem defeito, sem mácula, um cordeiro de 1 ano, macho, e vocês vão sacrificá-lo, e vocês vão assá-lo e vão comê-lo. E o sangue desse cordeiro, vocês vão chegar na porta e vão passar na porta, nos umbrais da porta e na verga da porta. Porque quando a morte passar, escute, quando a morte vier sobre o Egito, e ela virá, quando ela olhar o sangue na porta, ela passará por cima, e a morte não alcançará a vida de vocês. Essa é a Páscoa, irmãos. Essa é a verdadeira Pessá.
O sangue do cordeiro que foi sacrificado seria o sinal que aquela casa, seria o sinal que aquela família, seria o sinal que aquelas pessoas não receberiam a praga da morte. Jesus se tornou esse cordeiro pascal. João disse dele, João 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se tornou esse Cordeiro pascal para trazer salvação a todos que estavam debaixo do pecado e da morte eterna. No capítulo 8, no verso 40, diz assim: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é a resposta para quebrar a morte eterna. Em João capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Foi por isso que ele respondeu aos discípulos em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... ninguém vem ao Pai senão por... Foi por isso que o Pai o enviou. Ele era o único que poderia ser perfeito. Ele era o único sem pecado algum, o único que poderia vencer o pecado, porque ele não trazia a semente adâmica. Ele nasceu do Espírito Santo. Ele não recebeu a semente adâmica, por isso ele pôde vencer o pecado. Vencer o pecado pelo seu nascimento e vencer o pecado pela sua postura de santificação. Foi por isso que o Pai o enviou. Olha que diz João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não, mas tenha vida. Porque Deus o enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador da sua casa, da sua família. Jesus é o Salvador da sua vida. Como eu disse, Ele veio suprir todas as suas necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. A maior prova que Deus amou, que Deus sempre nos amou, ou melhor, que Deus sempre te amou, é esta. Romanos 5:8. Põe para mim. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para comigo. Deus prova o seu amor para contigo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, nós não poderíamos dar uma resposta para Ele. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar e morrer por cada um de nós.
Deus ama você acima de todas as coisas. Deus ama você acima de qualquer erro que você cometeu. Deus ama você acima de qualquer pecado que você tenha cometido. Deus ama você acima de qualquer ação que você pode ter cometido em toda a sua vida. Ele te amou desde o princípio. Ele continua te amando. Sim. Ele continua amando você mesmo depois que você falhou. Ele continua amando você mesmo depois que você pecou. Ele continua amando você mesmo depois de todos os erros que você cometeu. E você? O que você vai fazer nesta noite? Ouvir e receber o seu amor e verdade? Ou você vai tapar os seus ouvidos e dar as costas aos braços daquele que se abriu por